Nosso tema aqui é o Ministério Pastoral, Desafios e Vitórias, e é uma série de mensagens baseadas na segunda carta aos Coríntios, e agora nós estamos na última parte, a terceira parte. E nós estamos falando nos capítulos 2, 3 e 4, onde Paulo faz uma apologia, uma defesa do seu ministério, diante dos ataques que ele estava recebendo da parte de falsos apóstolos que haviam se introduzido na igreja de Corinto, minando a sua autoridade, questionando as credenciais de Paulo para poder pregar, dizendo ou apontando para o fato de que ele era rejeitado pelo seu próprio povo, que a sua mensagem não era aceita, que ele vivia fugindo de cidade em cidade, apanhando, preso e escorraçado pelos próprios judeus. Paulo, da perspectiva desses pregadores, era o quadro perfeito de um ministro, de um pastor pregador fracassado. E com isso, esses falsos apóstolos queriam ter o controle da igreja de Corinto e ter então autoridade sobre aqueles que eram filhos espirituais do apóstolo Paulo. Paulo escreveu essa carta então com o objetivo, entre outros, de defender-se dessas acusações. É o que ele faz no miolo da carta, do capítulo 2, provavelmente até o capítulo 7, e nós ficamos com os 3 capítulos iniciais dessa seção, 2, 3 e 4, para a luz da defesa que ele faz, entender os desafios e as vitórias do ministério pastoral. Nós dividimos esses capítulos em 6 sessões. E eu já tinha dito aos irmãos que aqui eu estou me inspirando num livro do Ray Stedman a respeito do ministério, publicado em português há muitos anos no Brasil, que me impactou muito quando eu era um jovem pastor. Então aqui nós temos Vitória Constante, 2, de 14 a 17, onde Paulo usa a figura do triunfo romano para dizer que Deus sempre conduz o ministro fiel em triunfo, porque Deus o usa para espalhar o bom perfume de Cristo, que para alguns será aroma de vida para a vida e para outros fedor de morte para a morte. Mas em todos os casos o ministério é eficaz, porque ele cumpre os desígnios de Deus. Então, a gente pode falar do ministério, uma vez que nós não mercadejamos a palavra de Deus, uma vez que somos fiéis, podemos falar do ministério como sendo constantemente vitorioso e, portanto, nós não podemos medir ou aferir o sucesso em termos de números, resultados numéricos. Por outro lado, Paulo também se defende da acusação de que não tem cartas de recomendação, dizendo que a carta são os próprios coríntios. Os frutos do seu ministério são a sua credencial para pregar o Evangelho. A melhor carta é aquela que é escrita por Cristo, pelo Espírito, nos corações. Então, a existência da igreja de Corinto, a transformação dos seus membros, aquilo era a prova que Paulo apresentava de que ele era, de fato, enviado de Deus. Não é para se negar o credenciamento eclesiástico, nem foi essa em nenhum momento a nossa intenção. Mas apenas dizer que, em última análise, o que vale é sermos de fato enviados por Deus, que a maior credencial é o selo de Deus no nosso ministério. Depois Paulo manifesta a sua confiança inabalável nos versos 4 e 6 do capítulo 3, porque ele diz que a suficiência para esse ministério glorioso vem de Deus. Ele não é capaz por si próprio de pensar ou imaginar um evangelho dessas proporções, tão grandioso, com tanta sabedoria, mas a suficiência vem de Deus, por isso que ele não perde a confiança, ele tem ousadia para continuar o ministério. E esse ministério é caracterizado por uma glória crescente, em contraste com a glória da antiga aliança, que era desvanecente. Ele usa aqui a figura de Moisés descendo do monte, colocando um véu para cobrir o brilho do rosto, para num primeiro momento permitir que o rosto fosse fitado pelos israelitas, o brilho era tão grande que ninguém podia olhar, mas num segundo momento para evitar que os israelitas percebessem que aquele brilho estava sumindo,
Estava se desvanecendo, o que era um símbolo da glória passageira da antiga dispensação. Mas agora, Paulo é feito ministro da nova aliança, cuja glória é constante, cuja glória é maior, cujo brilho é constante e imperecível. E ele faz uma série de contrastes entre a antiga aliança e a nova, porque esses falsos apóstolos se apresentavam como apóstolos do cristianismo judaico, falando da necessidade de se guardar a lei, da circuncisão e de todos aqueles distintivos do judaísmo. Paulo diz que estas coisas fazem parte da antiga aliança, que até hoje há um véu no rosto dos judeus, que quando leem a antiga aliança não percebem que a glória é passageira e que de fato aponta para Jesus, mas uma vez que o véu é retirado pelo Espírito Santo, então a pessoa pode contemplar, ler o Antigo Testamento livremente e ali perceber a Cristo, e dessa maneira nós somos transformados de glória em glória. E assim ele termina o capítulo 3. No capítulo 4, que nós vamos ver hoje, temos mais duas partes referentes ao ministério. Paulo fala da integridade do seu ministério, se defendendo da acusação de que ele estava adulterando a palavra de Deus, por isso os judeus não se convertiam. Ele diz que a integridade do seu ministério é visível e que se alguém se perde, é por causa da incredulidade e por causa da ação de Satanás. E depois ele diz que os sofrimentos, ele não nega que ele apanha de cidade em cidade, que é perseguido em todo lugar. Mas ele diz que estes sofrimentos têm vários propósitos no ministério. E ao pensar nesses propósitos, ele toma alento. O seu alento é indestrutível. Os sofrimentos não conseguem destruir o ânimo para ele continuar pregando e continuar pastoreando. É isso que nós vamos ver hoje, mercê de Deus, queira Ele nos guiar na exposição da sua palavra, para que os irmãos que aqui se encontram, pastores, obreiros, evangelistas, encarregados de alguma maneira de liderar a igreja de Deus, possam tomar alento indestrutível em meio dos sofrimentos do ministério. Muito bem, primeira parte então, integridade visível. Vamos ver o que Paulo nos diz aí, capítulo 4, de 1 a 6. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na época de Paulo, havia um apreço muito grande entre os gregos pela oratória. Aí à direita vocês têm uma estátua datando da época de Paulo, de um orador grego no Capitólio, elaborando um argumento, querendo ganhar um argumento. O fato de que há estátuas de um orador grego já mostra o apreço que aquela cultura tinha pela oratória. Aqui tem uma citação do Donald Carson sobre a oratória naquele tempo, que eu leio para vocês. Um orador do século I, ou orador público, deveria produzir discursos cuidadosamente elaborados que chamavam a atenção para o uso habilidoso de convenções retóricas. A oratória era chamada de magia, porque era considerada capaz de enfeitiçar os ouvintes. O conteúdo do discurso era irrelevante, apenas o desempenho importava. Eles falavam para ganhar a admiração de seu público. Vários outros estudiosos daquela época nos falam de oradores ambulantes, que ganhavam a vida indo de praça em praça, de cidade em cidade, reunindo uma pequena multidão e discursando sobre assuntos aleatórios, usando frases de efeito, usando sentenças construídas, com o objetivo de emocionar os ouvintes.
E eles eram tão habilidosos que, num determinado momento, eles podiam fazer a multidão chorar e 2 minutos depois podiam fazer a multidão rir. Pela habilidade com a qual, ou com que eles manipulavam as emoções, usando as palavras de maneira correta. O alvo desses oradores não era provar um ponto ou estabelecer uma verdade, mas passar o chapéu no final da sua apresentação e viver daquilo que era depositado. Eles ganhavam a vida assim. Os acusadores de Paulo estavam dizendo que ele era um tipo de orador desse tipo e que ele pregava o evangelho como um mercenário, que ele arrebanhava as pessoas e procurava impressioná-las com o objetivo de ter um meio de vida. Essa era a acusação que pesava constantemente sobre Paulo. É por isso que ele, em determinados lugares, particularmente na cidade de Corinto, quando ali chegou, ele não quis receber salário. Ele foi trabalhar fazendo tendas, exatamente para não dar brecha para que essa acusação prevalecesse, para evitar a aparência do mal. Então, era isso que o pessoal dizia. O sucesso de Paulo, aliás, ou o fato de que Paulo está pregando e que tem gente escutando, é porque ele é como um desses oradores aí, ele está usando esses recursos, ele está querendo simplesmente impressionar, ele quer se tornar uma figura pública, familiar, agradar a todos, porque no final ele quer passar o chapéu e ganhar a sua vida fazendo assim. A resposta de Paulo a essa acusação é o que nós encontramos aqui nos versículos, no capítulo 4, de 1 a 6. A acusação era essa, não é? Ele estava sendo acusado de ser mercenário, manipulador, sofista, enganador e aproveitador. E a resposta que ele dá aos seus acusadores é essa. Primeiro, ele diz: eu rejeito as motivações erradas no ministério. Eu rejeito isso. Eu não creio que um pastor, ou não creio que alguém deveria ser um ministro por motivos outros que não a vocação de Deus e o desejo da verdade. E ele diz: eu não ando com astúcia. A palavra astúcia no grego significa falta de escrúpulos. Falta de escrúpulos. Como um pregador que quer ter lucro. Está aí no verso 2. Voltando aqui na sua Bíblia. Ele diz no verso 1, esse ministério, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, ele se refere à graça de Deus que o capacitou a ser ministro da nova aliança, mencionada na sessão anterior, eu não desfaleço. Pelo contrário, eu rejeito as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ou seja, essas coisas ocultas e que são vergonhosas são as intenções do coração. Ele rejeita essas coisas. E ele fala de duas em particular. Primeiro, astúcia. Eu não ando com astúcia, falta de escrúpulos, como um pregador que quer ter lucro e astutamente manipula as palavras para conseguir a atenção e o favor dos seus ouvintes. Segundo, eu não adultero. A palavra adulterar significa corromper, misturar, e era usada para os mercadores de vinho e de outro tipo de bebida que batizavam a bebida com água ou com bebida de qualidade inferior, adulterando, mas vendendo como se fosse vinho nobre. Não é? Gato por lebre, a gente chamaria outro hoje, né? Então, Paulo diz, eu não estou adulterando a palavra de Deus, ainda no verso 2, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, com o objetivo de ganhar os meus ouvintes, com o objetivo de expandir o alcance da minha palavra, com o propósito de evitar ofender os outros. Não, isso seria infidelidade. Antes, ele diz ainda no verso 2, nós nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. A minha pregação é a manifestação da verdade, e é dessa maneira que eu me recomendo à consciência de todo homem, pela pregação da verdade. Ou seja, as pessoas ouvem e elas julgam, e elas avaliam diante de Deus se o que eu estou dizendo é a verdade. Aqui Paulo refuta a acusação de que ele é alguém que está manipulando a palavra de Deus com intuitos vergonhosos, ocultos, usando de astúcia
com o objetivo de ganhar a vida ou fazer do ministério simplesmente um meio de vida. A integridade do meu ministério é visível, diz o apóstolo Paulo. Contra fatos não há argumento. É só olhar para o fato de que eu não recebi salário dos coríntios. É só olhar para o fato de que eu prego todo o conselho de Deus. É só olhar para o fato de que eu denuncio os pecados de todos que me ouvem. Eu não sou um manipulador, eu não estou aqui para fazer do ministério fonte de lucro. Meus irmãos, que essas palavras de Paulo ecoassem nos ouvidos da liderança evangélica no Brasil hoje. Que todos pudessem dizer isso. Eu estou aqui pelos motivos certos. Diante de Deus, pela manifestação da verdade, eu me recomendo à consciência de todos os homens. Ele diz, eu não prego, continuando, mas adiante ele diz aqui, eu vou pular 2 versículos de propósito e já vão saber. Por quê? Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. A integridade do meu ministério é visível a todos, porque eu não prego a mim mesmo. Eu não faço dos meus sermões um motivo de promoção pessoal, onde eu digo dos meus feitos, onde eu digo dos sinais, prodígios e milagres. Quando Paulo fala dessas coisas, ele sempre fala com relutância. Eu não procuro me promover, eu não construo um ministério em cima da minha personalidade. Que palavra para os dias de hoje, meus irmãos, quando tem gente que construiu um império denominacional em torno da sua figura, em torno da sua pessoa. O contraste com Paulo, que não usava a oportunidade que Deus lhe havia dado para se promover. Pelo contrário, ele aproveitava todas as oportunidades para pregar Cristo como Senhor. Era essa a mensagem dele. E quando ele falava dele mesmo, ele pregava sobre ele como servos. Eu sou servo de vocês, diz o apóstolo Paulo, não o Senhor de vocês. Eu não sou o dominador de vocês, o líder de vocês, eu sou o servo de vocês, por amor a Jesus. Então aqui ele está fazendo esse contraste entre o ministério dele e o ministério do qual ele está se defendendo da acusação de que ele é um mercenário. Ele diz, eu não sou um mercenário, eu rejeito as intenções ocultas, vergonhosas, eu não uso de astúcia, eu não sou inescrupuloso, eu não adultero a palavra de Deus, eu prego a Jesus como Senhor e eu não falo de mim, não prego a mim mesmo, e quando eu falo de mim, eu me refiro a mim como um servo de vocês. Então, é assim que a integridade de Paulo era visível no seu ministério. A pergunta é se as pessoas podem olhar para o nosso ministério e visivelmente perceber a integridade. O que é que nos motiva? O que é que nos leva? O que é que nos impulsiona a fazer o que nós fazemos? Agora, em seguida, Paulo diz a razão pela qual o seu evangelho não está sendo aceito pelos judeus, porque a acusação ligava as duas coisas. Os judeus não estão recebendo a palavra de Paulo e o perseguem em todo lugar, e o prendem, e o chicoteiam e o expulsam da cidade, porque Paulo é um mercenário que está adulterando a gloriosa mensagem do judaísmo, apresentando uma mensagem diferente, uma religião que não foi aquela que Deus nos deu. Paulo diz que se o seu evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Veja como ele diz aqui, ó. Ele está se defendendo disso. Mas se o nosso evangelho está encoberto, evangelho esse que eu prego com integridade, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, sem adulterar, então, se as pessoas rejeitam a verdade que eu prego, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nessa resposta de Paulo, perceba o seguinte, ele diz que são 3 causas aqui, pela qual o seu evangelho não é escutado. Primeiro, é que são os que se perdem que não ouvem, que não escutam, que não compreendem. Então, Paulo sabe que não serão todos que serão salvos.
Ele sabe que existem aqueles que estão se perdendo e que esses, portanto, ouvirão o Evangelho, mas não entenderão. Eles escutarão a palavra da verdade, mas não a aceitarão. A rejeitarão e se rebelarão contra ela. Então, os que se perdem, os que estão se perdendo, na verdade, seria uma tradução mais literal, os que estão se perdendo não conseguem compreender o Evangelho. Eles não ouvirão o Evangelho, estão entregues, agora vem a segunda razão, à incredulidade do seu coração. Notar aqui o segundo elemento, verso 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, não dos crentes, mas dos incrédulos. A incredulidade é que faz com que as pessoas rejeitem a verdade. Eles estão se perdendo pela sua incredulidade. E em cima disso vem um terceiro fator. O Deus desse século cega o entendimento. Me diga como é que uma pessoa assim pode se converter. Ela está se perdendo, ela é incrédula, e em cima disso o diabo cega os seus olhos. Se não for Deus que abra os olhos, que toque o coração, que desentupa os ouvidos, que esclareça a mente, que mova a vontade, essa pessoa nunca vai se converter. É por isso que nós dizemos que a salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. Porque essa é a situação do homem sem Deus. Se o Evangelho não é escutado, é porque é devido à incredulidade desses que estão se perdendo pela sua incredulidade e que o diabo escraviza com cegueira. O diabo aqui, Paulo chama de o Deus deste século. Deus aqui é com D minúsculo, né? E é claro, não é Deus no sentido de nosso Deus, porque só há um Deus. E o diabo não é ele, não. Não é como ele, pode ter certeza. Só há um Deus, o Senhor e Criador de todas as coisas, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo aqui é chamado Deus deste século, século aqui, palavra grega aion, que significa época, e que significa o momento presente, o mundo em que nós vivemos. Poderia ser traduzido assim. Então, o Deus desse mundo presente, com isso quer dizer, ou falar do poder de Satanás para agir no mundo, nos incrédulos, atrapalhando a obra de Deus, cegando as pessoas, porque Satanás sabe que se a pessoa vier a crer, ela será salva e sairá do reino das trevas para o reino da luz. Então, o alvo maior do diabo nesse mundo é cegar o entendimento. Não é botar doença, não. Não é fazer você perder seu emprego, não. Não é lhe dar ferida aqui e acolá. Não é trazer tribulação na sua vida. Não, o diabo faz isso porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o alvo principal do diabo é ganhar a mente das pessoas. Por isso eu acho que nós estamos atacando o inimigo na direção errada, quando nós construímos ministérios de libertação, ministérios de recuperação, teologia da prosperidade, e isso é uma distração do inimigo, porque não é esse o alvo principal dele. O alvo principal dele é cegar o entendimento, e não vai ser curando uma pessoa só, que você vai dar a ela vista espiritual. Você tem que pregar o Evangelho de Cristo no poder do Espírito Santo. O foco do ministro, ele é chamado para isso é a prioridade do seu ministério. Anunciar o Evangelho pelo qual Deus vai trazer luz a esses corações entenebrecidos e perdidos, cegados pela incredulidade, escravos do diabo. Por isso que eu acho que nós estamos perdendo tempo, esforço, nos dedicando a um aspecto, não estou dizendo que libertação não é importante, as pessoas precisam ser libertas, mas não é esse o ponto principal. Porque uma pessoa pode estar liberta de tudo isso e ir para o inferno, próspera, com carro novo, apartamento novo, e vai para o inferno. Não. Satanás está agindo para cegar o entendimento dos incrédulos. Ele é o Deus desse século. É aqui que a luta se trava, é nesse fronte aqui. Note que Paulo aqui se refere a Cristo, no final do verso 4, como sendo a imagem de Deus. Ou seja,
há uma referência à divindade de Cristo aqui, expressa na sua plena humanidade. Então, essa é a causa pela qual as pessoas não escutam o Evangelho. Não é porque Paulo estava pregando o Evangelho falso, ele estava pregando o Evangelho verdadeiro, mas a incredulidade das pessoas e a ação de Satanás fazem com que os que se perdem não escutem. Note que há uma relação aqui entre o que Paulo está dizendo e o que ele disse na sessão anterior. Na sessão anterior, o que é que ele disse? Os judeus, quando leem o Antigo Testamento, eles não conseguem ver a Cristo porque há um véu. E aqui ele vai um passo mais além. Não é somente o véu. Além de ter um véu, eles estão cegos. Pode imaginar uma situação pior do que essa? Além de ser véu, ainda tem além de ser cego, ainda tem um véu. Não pode ver mesmo. Não pode ver mesmo. Então, é uma situação realmente crítica e de impotência, onde somente a intervenção de Deus é que pode agir. E aí, essa intervenção está aqui. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que é a imagem de Deus. É isso que o ministro do Evangelho quer, é isso que ele almeja, que através da pregação da verdade, da palavra não adulterada, Deus traga a luz. Aqui Paulo está se referindo ao Gênesis. E disse Deus, haja luz. Antes, o que é que dizia o texto? O verso 2, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. O mesmo Deus que disse que das trevas resplandecerá a luz, é uma referência a Gênesis 1, 2 e 3, o mesmo Deus que criou a luz no meio das trevas, é o mesmo Deus que pode iluminar o coração desses que estão entenebrecidos, cegados e com o véu. E é por isso que nós dependemos dele no ministério. É por isso que a nossa suficiência vem dele. É por isso que as credenciais são dele. Porque o máximo que nós podemos fazer é ser fiéis na pregação da palavra, no ensino da palavra. Nós não temos como abrir os olhos de um cego. Não temos. Ontem eu disse que nós não temos como tirar o véu. Agora vamos um passo mais além. Nós não temos como abrir os olhos de um cego espiritual. Só Deus pode resplandecer a luz no seu coração. E é por isso que nós oramos, por isso que nós dependemos dele. E é por isso que nós dizemos, ó Deus, se o Senhor não abençoar a minha palavra, se o Senhor não agir através da minha pregação e do meu ministério, ele será inútil e frutífero. Será inútil e frutífero. Então, Paulo aqui responde por que é que a sua pregação não é ouvida, e ele manifesta a sua esperança no Deus que das trevas resplandece a luz. Que lição nós podemos tirar, irmãos, para o ministério pastoral? Primeira, devemos rejeitar veementemente os motivos ocultos no serviço de Deus. A falta de escrúpulos, a tentação de adulterar o Evangelho, de aguar a mensagem do Evangelho para que seja mais palatável a outras pessoas. São muitas as tentações que nós temos hoje de tornar o nosso ministério inclusivo, abrangente, popular, porque nós queremos encher a igreja, nós queremos encher os templos, nós queremos resultados, o nosso sustento financeiro depende do número de pessoas que contribuem. Por isso, nós temos a tentação de usar métodos e meios para encher a igreja. Paulo não fazia isso. É isso que ele está dizendo aqui. Evitemos a tentação de adulterar o Evangelho no afã de sobreviver financeiramente ou de agradar as pessoas. Segunda lição. Lembremos que os que se perdem estão cegos pela incredulidade e pelo Deus deste século. Nós não podemos fazer nada a não ser pregar a verdade de Deus e orar para que Deus a use. Por último, nossa mensagem deve ser sobre Cristo, a imagem de Deus, com confiança, sem desfalecer jamais, porque nós cremos no Deus que criou a luz com a palavra.
e que Ele pode fazer com que a luz do Evangelho brilhe no coração mais entenebrecido e curar cegos de nascença. Amém? Glória a Deus. Então, está aí. Próximo ponto. Alento indestrutível. Paulo agora vai falar dos sofrimentos do ministério. E vai dizer que no meio desses sofrimentos ele não perde o alento, ele não perde o ânimo, mas ele continua. Ele é indestrutível nesse sentido. Nada destrói a sua confiança e o seu ânimo de prosseguir. Os falsos apóstolos apontavam para o fato de que Paulo vivia apanhando, sendo preso, escorraçado de cidade em cidade, o quadro de um pregador fracassado. Paulo admite os sofrimentos que recebe, mas em meio a eles mantém um alento indestrutível por vários motivos que eu quero ver aqui com vocês. Ao texto então. Temos, porém, veja só, no verso 6, ele falou da glória, do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. E isso é o tesouro que ele mencionou no verso 7. Temos, porém, esse tesouro, que é o brilho do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que é a natureza humana, a condição humana, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, é verdade o que eles dizem a meu respeito, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, citação do Salmo 116, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. No meio de tudo isso, nosso alento é indestrutível. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que texto, hein, meus irmãos? Que falam de como nós podemos enfrentar os sofrimentos do ministério sem perder um ânimo, ter um ânimo inabalável, indestrutível. A figura que Paulo usa aqui, e que está por trás de tudo, é de tesouro em vaso de barro. No mundo antigo, tesouros, joias e outros objetos preciosos eram escondidos em vasos de barro de pouco valor, para despistar o ladrão. O ladrão não ia pensar que dentro de uma moringa, né, de barro estaria todas a poupança da família. Mas então era assim que se fazia. Tem uma citação aqui do historiador Heródoto, que ele diz que os reis da Pérsia costumavam derreter o ouro dos tributos e colocá-los em forma líquida dentro de vasos de barro, que eram quebrados depois. Então ele pegava o dinheiro, as moedas do tributo, derretia, né, e colocava o ouro líquido dentro de um vaso de barro. E depois quebrava, e aí ficava o ouro na forma do vaso. O vaso era apenas um receptáculo frágil, quebradiço, vulnerável, para alguma coisa que tinha muito mais valor. Muito mais valor. Essa é a figura que Paulo usa aqui para se referir a ele e aos pastores. Esse conhecimento da glória de Deus na face de Cristo é aquilo que nós carregamos de mais precioso dentro de nós. Nós somos o vaso de barro. Mas para que Deus manifeste a glória desse conhecimento, Ele tem que nos quebrar. Ele tem que nos quebrar para que o conteúdo apareça. Para que o conteúdo apareça. Daí a causa dos sofrimentos.
Os sofrimentos nada mais são do que a mão de Deus quebrando os ministros para que a glória do conhecimento de Cristo se manifeste. A figura é essa, vasos de barro contendo tesouro. E a gente reclamando do sofrimento do ministério, né? Quando na verdade é para isso que nós somos chamados. Somos vasos de barro, à disposição do seu dono. E é só quando quebrados que nós manifestaremos a glória de Deus, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso que ele diz aqui. E aí vem as causas então, a figura é essa. E aqui estão as causas então para que cobremos alento no meio de tudo isso. Primeiro, é o reconhecimento de que o poder excelente do ministério provém de Deus e finalmente a glória dele. Verso 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que Deus nos quebra. É por isso que Ele nos coloca em posição vulnerável, constantemente. É por isso que Ele sujeita os seus ministros a provações, perseguições. Deus não chamou os seus ministros para uma vida sempre de triunfo aos olhos humanos, de conforto, de prosperidade, de tranquilidade, de segurança. Nem sempre Ele nos chama para isso. Às vezes Ele nos submete a todos estes sofrimentos que Paulo menciona aqui e outros mais, porque Ele, através de nós, quer exibir a glória do conhecimento de Cristo. A figura que me vem à mente agora é de Maria quebrando o vaso de alabastro, e aí o perfume encheu toda a casa. Ele teve que ser quebrado, só que lá era um vaso caríssimo, né? Era um vaso junto com um perfume caríssimo. E aqui Paulo fala de vasos de barro, que não valem nada. É a melhor figura para nós mesmos, é isso aí. Então, é por isso que nós temos alento, porque nós sabemos que Deus o tempo todo quer mostrar que a excelência do poder é dele e não nós. É por isso que ele tem que nos quebrar o tempo todo. Para que fique claro, se tiver resultados, que não é por nossa causa, mas Deus agindo através de nós. Segunda causa para termos alento é que nós não estamos desamparados em meio aos sofrimentos enquanto estamos sendo quebrados. Veja essas 4 antíteses que Paulo coloca aí nos versos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo temos perplexidade, mas não ficamos desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ou seja, sim, nós vamos passar por tudo isso, tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento, mas não ficaremos angustiados, não desanimaremos, não estamos desamparados e não seremos destruídos, porque Deus está conosco. Nesse processo em que Ele nos quebra, todavia Ele está conosco. Ele não nos desampara, por isso é que o nosso alento é indestrutível. Como ele diz aqui, somos abatidos, é a última antítese, mas não destruídos, permanecemos. A terceira razão pela qual nós cobramos alento no meio dos sofrimentos é porque nós entendemos que a vida de Jesus se manifesta através do morrer diário produzido pelos sofrimentos. O vaso tem que ser quebrado para expor os tesouros que carrega dentro dele, ocultos. E o efeito do morrer dos ministros do Evangelho, dos pastores, é vida para o rebanho. Não é interessante isso? Ele diz, para que o seu rebanho tenha vida, você tem que morrer, pastor. Vamos lá para o texto. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que foi o morrer de Jesus? O morrer de Jesus foi a sua renúncia a si mesmo. Quando ele se entregou, quando ele abriu mão dos seus direitos, desde a encarnação até a cruz, ele se tornou o que foi, por amor de nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Paulo está fazendo o mesmo paralelo. Da mesma forma que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, vocês têm que morrer, nós temos que morrer para que o nosso rebanho tenha vida. Por isso nós levamos no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. O que é essa vida de Jesus? É a vida do Cristo ressurreto.
é a vida da ressurreição. Ela se manifesta no nosso corpo, através das nossas atitudes, através dos nossos atos, através do nosso ministério. Esse é o poder que você quer no ministério, não é verdade? Quando nós dizemos assim, Deus, eu quero poder no ministério, esse poder é o poder do Cristo ressurreto, é a vida de Jesus, mas ela só se manifesta em nós quando nós morremos. Quando nós morremos. Hoje em dia a gente pensa que o poder de Deus vem através de tantas outras coisas, a pessoa buscando o poder de Deus de tantas outras maneiras, subindo no monte, não sei das quantas, para orar não sei que hora, indo para Jerusalém, porque lá é mais santo, orando com um número específico de pessoas, parece que a oração só tem poder se for 318, e por aí vai. Mas o poder de Deus no ministério se manifesta pela morte dos ministros, levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele diz, ainda o verso 11, porque nós que vivemos, está falando dos pastores, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Deus nos entrega à morte constantemente. De que maneira? De que maneira Ele faz isso? Nos quebrantando, nos colocando em situações que nós temos que renunciar a nós mesmos, em que temos que nos humilhar, e a maneira que Deus usa para fazer isso é perseguição, sofrimento, privação, tribulação, adversidade, inimigo, gente no conselho que não gosta de você, aquele grupinho na igreja que é contra você, para quebrar você, para colocar você de joelhos diante de Deus e dizer, ó Deus, tenha misericórdia de mim, eu não aguento. É tão difícil ser criticado, não é? A gente gostaria que a igreja toda nos elegesse com 100% dos votos. Mas aqueles 40% que não votaram em mim, os 30% que fazem oposição. Irmãos, é isso mesmo, não vai ser diferente. Pode mudar de igreja, mas não vai ser diferente. Vai, né? Mude de cidade, de campo, mas mude de denominação, vai ser a mesma coisa. Porque esse é um princípio do ministério. Ministros cristãos manifestam a glória de Deus quando eles morrem, como o nosso mestre morreu. Não tem outro caminho. É assim que é feito. É o efeito que ele diz aqui, no verso 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A morte opera em nós, mas a vida em vocês. Aqui eu quero trazer eu acho que aqui está na hora de trazer um momento aqui na carta, no capítulo 12, em que Paulo fala do espinho na carne. Tem um paralelo tão estreito com isso aqui, que eu devia ler para vocês. Veja só, se não é a mesma coisa. Paulo dizendo, ele foi levado até o terceiro céu. Aqui ele está também brigando com os falsos profetas. Ele diz, é para se gloriar? Então eu vou me gloriar. Eu fui levado até o terceiro céu e conversei com o Senhor Jesus. Ouvi coisas que eu não posso nem contar para vocês. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. É o mesmo catálogo. Nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Esse é o segredo do poder espiritual. E para que Paulo fosse mantido, para que Paulo morresse diariamente, o morrer de Cristo, Deus teve que, no caso dele, especificamente colocar um espinho na carne dele, que era tão incômodo que Paulo orou 3 vezes. E a resposta de Deus foi não, porque Paulo, para que eu possa usá-lo, eu tenho que manter você humilde,
para que eu possa usar você, porque a excelência do poder sempre é meu, sempre é minha, a glória sempre é minha. O meu poder se manifesta na fraqueza, e para enfraquecer você, eu tenho que colocar esse espinho na carne. Ouvi uma vez uma história, eu não sei se é verdade, tinha um retiro de pastores num lugar muito bonito, e tinha um lago, uma lagoa, e os pastores estavam lá tomando banho, um momento de recreio, estavam aproveitando, e teve um mais afoito que resolveu nadar até o meio da lagoa. Começou a sentir câimbras e começou a morrer, né, a afundar. E começou a gritar, socorro, socorro. E os outros pastores ficaram lá na beira do lago olhando. Irmão João está se afogando. O irmão lá, socorro, socorro. Né? Dois, se afogando. Pessoal, aí diz, o pastor Paulo é campeão de natação. Pastor Paulo, vai lá. Paulo era atleta, né? Ex-campeão profissional de natação. Olhou assim, cruzou os braços e ficou olhando. Pastor Paulo, vai lá, ele está morrendo. E Paulo só olhando. E o João lá, quando o João, 3, né, o último, né, afundou de vez, Paulo tirou a camisa, deu 5 braçadas, chegou lá, botou ele embaixo botou o braço embaixo do pescoço, trouxe ele de volta são e salvo. A pastorada cercou o pastor Paulo. Seu malvado, cruel, como é que se faz um negócio desse? Deixou o irmão sofrendo lá, quando o tempo todo você podia ter ido mais cedo. Pastor Paulo disse, se eu tivesse ido mais cedo, enquanto ele ainda tinha forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois iríamos morrer afogados. Eu só podia fazer alguma coisa por ele quando ele finalmente tivesse desistido de si mesmo. É exatamente isso. É por isso que Deus permite que os seus servos passem por sofrimento, tribulação, angústia, porque Ele quer quebrar a nossa confiança em nós mesmos, a nossa autonomia que nós temos em nós mesmos, para que o poder seja dele. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Próximo motivo que Paulo nos dá é a fé confiante na ressurreição final e na manifestação última da glória de Deus. Vamos voltar aqui para o nosso texto. Ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Paulo está fazendo uma citação do Salmo 116, verso 10, em que o salmista, no meio da tribulação, diz: eu creio, por isso é que eu falo. Então ele está dizendo, Paulo está citando o salmista aqui, dizendo o seguinte: eu falo porque eu creio. Se eu continuo falando é porque eu creio. Em que é que eu creio? Verso 14. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele. Se ele nos faz morrer agora, é para que um dia nós ressuscitemos da mesma forma que Cristo morreu e foi ressuscitado. Se Deus me submete a um morrer diário aqui, é porque um dia Ele também vai me ressuscitar. Eu creio nisso, por isso falo sem desanimar. Sabendo que no final a glória de Deus, verso 15, porque todas estas coisas existem, irmãos, por amor de vocês, ele está falando para os coríntios, para que a graça de Deus se multiplicando, ou seja, cada um de vocês que é abençoado pelo meu morrer, vocês vão dar ações de graças a Deus, e no final a glória de quem? Deus. É essa corrente que Paulo estabelece aqui. Eu creio, por isso falo. Quando eu falo, Deus, através do meu ministério, faz com que a luz brilhe, a luz do conhecimento de Deus, nos corações em trevas. E essas pessoas, então, em troca, elas dão graças a Deus, e no fim, então, a glória toda é de Deus. Eu creio, por isso falo. É o que move Paulo, a confiança de que, através dele, no final, Deus vai receber toda a glória. Penúltima motivação: a renovação diária do homem interior. Esse penúltimo, mas tem mais duas, né? Veja como ele continua a argumentação. Por isso, não desanimamos. Por isso que eu não desanimo. Pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia e de dia. O homem exterior é o que eu sou, humanamente falando, carne e osso. A minha pessoa na condição humana, ela está, usando a palavra dele aqui, se corrompendo, se deteriorando. A cada dia que se passa, eu estou chegando mais próximo da morte. Cada dia que se passa, meu corpo se desgasta, minha mente se cansa, minha memória se esvai. Os sofrimentos contribuem para isso, mas embora o homem exterior se corrompa e um dia ele vai chegar a pó, contudo o homem interior, o novo homem, a nova natureza, o tesouro aqui no vaso de barro, ele se renova diariamente. Então é isso que me mantém animado. Eu não desanimo por isso, com as provações e os sofrimentos, porque eu sei que isso produz um efeito no homem exterior, enquanto que o interior se renova de dia em dia. Por favor, meu irmão, senta aqui ao meu lado. Alegria. Querido irmão, Cristo. Próxima motivação. Ele faz aqui uma comparação entre a tribulação presente e a glória vindoura. A comparação é da seguinte maneira, está no verso 17. Ele compara a tribulação leve e momentânea com a glória pesada e eterna. O contraste é entre tribulação e glória, leve e pesada, momentânea e eterna. Verso 17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Ele compara, depois diz que está acima de toda comparação, mas esse é Paulo, né? Esse é Paulo. Ele faz um contraste depois. O que ele quer dizer é o seguinte, que não tem como comparar. Primeiro, a tribulação com a glória, que virá depois. Não tem como comparar, porque a tribulação é leve, quando é comparada com o peso da glória, a enormidade da glória. Outro ponto de comparação é que aqui ela é momentânea, porque ela dura só a nossa vida. Só o tempinho da nossa vida. E lá é um peso eterno de glória. Então, quando nós meditamos nisso, comparamos o sofrimento que nós passamos aqui como cristãos, como ministros, com a glória a ser revelada em nós, com o céu, o novo céu e a nova terra onde habita a justiça, a ressurreição, a imortalidade, a comunhão com Cristo, com os santos. Meus irmãos, o que é isso que nós passamos aqui? É por isso que Paulo tinha um alento indestrutível, porque ele estava o tempo todo comparando, quando ele estava sofrendo, o chicote cantando nas costas dele, né? A giripoca piando nas costas e ele lembrando da glória. Ele dizendo, isso aqui é leve, isso aqui é momentâneo, comparado com o que está preparado para mim. É quando nós perdemos esse foco, o último ponto, quando a gente perde o foco nas coisas invisíveis que a gente desanima. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meu irmão, se o seu foco é nas coisas visíveis, o aqui, o agora, segurança, conforto, lazer, sobrevivência, casa própria, carro, salário melhor, condições melhores, um mestrado, um doutorado, todas estas coisas são boas, são lícitas, se você tiver oportunidade, e se Deus lhe der, receba com gratidão, mas elas não podem ser o foco da sua vida. Porque se você focar nelas, você vai perder de vista o que é mais excelente, porque estas coisas, diz Paulo, elas são temporais. E o ministro, quando ele foca nessas coisas, e estas coisas faltam, ele desanima, porque é o foco da vida dele. Mas se ele permanece firme como quem está vendo o invisível, como Moisés estava ao renunciar às riquezas de Faraó, então ele tem um alento indestrutível no ministério. Porque ele está com os olhos postos não no aqui e agora. Ele sabe que aqui e agora é só sofrimento e quebra de vaso. Quebra de vaso. Mas se o foco é na glória, então a disposição é outra para o ministério. É assim que Paulo termina esse capítulo 4. Ele continua no 5, é maravilhoso o 5, mas por razões que eu não quero dizer, nós não podemos continuar.
Então vamos logo partir para a conclusão aqui. Lições para o ministério pastoral. Primeiro, meus irmãos, eu não gosto de bater muito. Quer dizer, eu gosto, mas não tanto assim. Eu bato, mas às vezes eu bato demais. Mas é uma lição óbvia. A teologia da prosperidade é uma distorção do Evangelho de Cristo. Isso de que o pastor ele tem que ter o melhor salário, o melhor carro, a melhor roupa, a melhor casa da igreja para provar que ele é um abençoado de Deus. Onde é que está isso na Bíblia? Ao contrário, a visão do ministério aqui é exatamente o oposto. Segunda coisa, ministros de Deus são frequentemente submetidos ao sofrimento para que através deles a vida de Cristo se manifeste claramente ao povo. É o oposto do que a gente ouve aí. Agora, antes de dizer que está sofrendo por Cristo, verifique se seus sofrimentos não foram causados por você mesmo. Que há uma diferença entre você morrer a morte de Cristo e você sofrer porque é linguarudo, porque foi desonesto, porque traiu a sua mulher e está sendo botado para fora da igreja. Há uma diferença. Então verifique se os seus sofrimentos são de fato os sofrimentos de Cristo ou os sofrimentos do Adão que há em você. Só depois é que você vai poder se gloriar nisso. A maneira concreta, o último ponto, de encarar os sofrimentos do ministério é humilhar-se, portanto, diante de Deus e submeter-se totalmente a Ele. Dizer, Senhor, aqui estou eu como vaso de barro. Usa-me para a Tua glória e eu sei que o Senhor vai usar me quebrando para que através de mim se manifeste a glória do conhecimento de Deus na face de Jesus. Que as pessoas vejam em mim a importância das coisas invisíveis, espirituais, eternas. Que elas aprendam comigo a viver desapegadas desse mundo, com o coração na glória e a mente em Deus. Faz de mim um modelo vivo e um exemplo vivo da cruz aqui nesse mundo, para que em mim a vida de Cristo se manifeste. Termino com uma sugestão prática, só uma, teria muitas. Mas para você não sair daqui dizendo o que é que eu vou fazer, uma sugestão só. Faça uma lista de todos os sofrimentos, tribulações, perseguições, abatimentos e contrariedades que você está passando no ministério. E diante de Deus, um por um, responda com sinceridade. Qual deles é por sua própria culpa? Sugestão, pergunte à sua esposa. E ouça o que ela vai dizer. Porque ninguém lhe conhece melhor do que a sua esposa. E que Deus dê a ela coragem e sinceridade para dizer, marido, esse sofrimento aqui, eu conheço você. É porque você é um chato. Você não está dando atenção. Você não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo. Faça a lista, vá um por um. E arrependa-se e conserte a situação onde for possível. Porque, veja, Deus quer nos usar. E Ele vai nos quebrar para fazer isso. E isso significa sofrimento de todos os tipos. Oposição, gente que não gosta de nós, críticas. Mas sempre esteja perguntando, onde está a mão de Deus nisso? Está Ele aqui me quebrando para me usar? Ou está Ele me corrigindo aqui nos pecados que eu mesmo cometi? No final, as duas coisas vão ter o mesmo propósito, deixar você rasinho, quebrado lá no chão, no pó e na cinza. Então, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A Deus toda a glória. Amém.